Então, falando um pouquinho sobre Jeremias, né, a leitura de hoje, dia 24, fazer uma pequena oração, né, que a gente não tem como entrar na palavra de Deus sem o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A leitura hoje é do livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1, depois de 4 a 10. Palavras de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Recebi a palavra do Senhor que me dizia: antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei para fazer de você profeta das nações. Mas eu respondi: ah, Senhor, eu não sei falar, porque sou jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu mandar e anunciará aquilo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Oráculo de Javé, oráculo do Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou em minha boca e me disse: veja, estou colocando minhas palavras em sua boca. Hoje eu estabeleço você sobre nações e reinos, para arrancar e arrasar, para demolir e destruir, para construir e plantar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jeremias coloca aqui o chamado dele, né? Quando Deus chama Jeremias, a missão de Jeremias. Ele chama e unge nele aqui, se assim a gente pode dizer, como profeta do Senhor. Como hoje nós temos aí, né, a mesma situação dos sacerdotes, dos bispos, do Papa, ungidos do Senhor. Deus fala através da boca deles. E Deus faz esse chamado para Jeremias, e Jeremias era jovem, e Jeremias diz que não pode porque ele é jovem. E aí vem a parte, né, que eu gostaria de destacar. O que o Senhor responde para Jeremias? Não diga sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu mandar. Então, diante dos nossos chamados também, às vezes nós colocamos essas situações para Jesus. Ai, Senhor, eu não posso. Ai, Senhor, eu sou casada. Ai, Senhor, eu não sei falar. E Jesus responde para nós o que ele respondeu para Jeremias: não é você, meu filho, não é você, minha filha, sou eu. Eu falarei pela sua boca. E Deus fala pela boca de Jeremias, tanto que nós temos o livro de Jeremias na Bíblia. E até hoje Deus continua falando através de Jeremias. E Deus coloca para ele: não tenha medo, pois estou com você para protegê-lo. E Deus também diz para nós: não tenha medo. Quando eu te chamar e te enviar em missão, não tenha medo, porque eu estou com você para te proteger. Medo de que teremos? Se Deus diz não tenha medo. E aí, sabe, por que eu estou aqui para falar um pouquinho? Porque através da boca de Jeremias, Deus continua falando. Ele fala hoje, foi a primeira leitura, Deus falou.
Deus continua falando, Deus vai falar, e eu tive uma experiência muito forte pela boca de Jeremias. E lá, naquele dia, eu tinha certeza que quem falava comigo era Deus. Num momento muito difícil, as pessoas que já me conhecem, elas sabem que eu tive a morte da minha filha de 3 anos e 6 meses. E eu tive várias experiências muito fortes, muito lindas de amor, né, com Deus. E em uma desses momentos, Deus falou comigo através da boca de Jeremias. Um momento que eu não tinha forças para ficar de pé. Foi no dia 8 de dezembro de 2011, quando a minha filha eu recebi a notícia que minha filha ia ser transferida para o CTI. Ela estava com leucemia e chegava a notícia de que ela seria transferida para o CTI. Naquele momento, em momento nenhum, o médico comentou nada, que o caso dela era muito grave, que ela fosse morrer. Só dizia, né? Uma situação grave, mas em momento nenhum eu pensava que ela fosse morrer. Só que quando chegou a notícia que ela iria para o CTI, eu perdi todas as minhas forças. Eu não tinha força para ficar de pé. E naquele momento, a única coisa que eu consegui fazer enquanto meu marido juntava todas as coisas dentro do quarto para que fosse feita a transferência, a única coisa que eu consegui fazer foi pegar a minha Bíblia. E naquele momento eu disse a Deus, eu disse ao Pai: Senhor, meu Pai, eu não consigo ficar de pé. Senhor, me dá força. Eu não tenho força humana para ficar em pé. Eu não tenho, eu fiquei totalmente sem chão. Eu achei que eu ia desmaiar. E a única força que poderia me colocar de pé é Deus. E Deus, pela palavra, porque a palavra é o próprio Cristo, Deus me colocou de pé. E Deus trouxe para mim através da boca de Jeremias. E hoje, quando a leitura era proclamada, né, na Santa Missa, e eu recordava tudo isso, e eu pensava assim, eu tenho certeza, né? Deus aqui fala, eu vou falar através de você, Jeremias. Você vai ser minha boca. E eu lembrava de tudo daquele dia. E eu tinha certeza, e eu falava com Deus no meu íntimo: Senhor, eu sei que é verdade, eu creio, e naquele dia eu sei que foi o Senhor que falou comigo. E naquele dia, quando eu abri a minha Bíblia, que eu falei: Senhor, fala comigo, eu preciso que o Senhor fala comigo. Eu não tinha outra pessoa para me falar, só podia ser Deus. E quando eu abro a minha Bíblia, eu abri no livro de Jeremias, no capítulo 46. E aí, quando eu abri, que eu olhei no versículo aqui 27, Deus falou comigo e eu me coloquei na primeira pessoa. Não tenha medo, Lucileia. De cara, não tenha medo, Lucileia. Não tenha medo, minha serva. Não se apavore. E ele falava assim: eu trarei são e salvo do país longínquo, e sua descendência voltará do exílio. E aqui ele fala Jacó. Nem como eu tomei posse da palavra, naquele momento eu entendi assim: a Maria Alice voltará e viverá tranquila, em paz, sem que nada a perturbe. Não tenha medo, Lucileia, oráculo do Senhor, porque eu estou com você. Então, era tudo o que eu precisava naquele momento. As minhas forças se renovaram. Eu levantei. Brotou em mim uma força que só pode vir de Deus. Uma força que vem da palavra de Deus. E naquele momento, eu costumo comentar com as pessoas que já conhecem, né, que eu já comentei. Foi como eu me senti um boneco inflável, que estava, né, totalmente ali desmanchado no chão. E naquele momento,
foi totalmente, né, recomposto, encheu-se e ficou de pé novamente. Exatamente o que aconteceu comigo. Foi isso que eu senti. As minhas forças voltaram por conta da palavra de Deus, da certeza de que Deus me dizia. Ali eu não pensei que era Jeremias, né? Não é Jeremias que está falando comigo, não. É o que está na primeira leitura de hoje. Por isso eu estou trazendo. Porque ali na primeira leitura de hoje, Deus diz que vai falar conosco pela boca de Jeremias. Então ele continua falando. Quem escutou a leitura hoje, que foi proclamado de Jeremias, escutou Deus falar. Quem escutou o Evangelho, escutou Deus falar. E todos os dias, quando nós escutamos a palavra de Deus, é Deus quem fala. E não podia ser diferente. Diante de toda aquela situação, o único que conhece tudo, o único que sabe tudo, diz para mim que diante daquela situação, que a minha filha recebia a transferência para o CTI, Deus fala para mim, não tenha medo, eu estou com você, Lucileia, não tenha medo. Maria Alice voltará e viverá tranquila sem que nada a perturbe. Não tenha medo, estou com você. Se Deus está comigo, eu vou temer o quê? Foi o que me fez levantar na mesma hora. Foi tudo o que aconteceu, foi a palavra de Deus, essa palavra pela boca de Jeremias que me deu força, que naquele momento eu levantei para viver tudo que viria ali, né, pela frente, que eu não imaginava, eu nem imaginava, mas naquele momento era a força que eu precisava. Então tudo foi organizado, passado alguns, né, não sei precisar o tempo, logo chegou a ambulância, ela foi transferida. Dentro do CTI foi feito tudo que precisava. Naquele mesmo dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Ela foi para o CTI, foi feito tudo que necessitava naquele dia, pegaram-se, né, veias profundas, todos os procedimentos, exames, e eu fiquei com ela no CTI. Isso foi na quinta-feira e ela faleceu na madrugada de domingo, né? Ela faleceu de sábado para domingo às 2h45 da manhã. E, né, depois, assim, em outro momento eu conto tudo que ainda aconteceu depois disso. E eu vou repetir, eu nunca pensei que a minha filha fosse morrer. Nunca passou isso na minha cabeça. E Deus me disse na palavra que eu havia, né, lido naquele dia em Jeremias, Maria Alice voltará e viverá tranquila, sem que nada a perturbe. Então, para mim, naquele momento, Deus estava me dizendo, Maria Alice vai para o CTI, Lucileia, mas não se preocupa, não vai acontecer nada com ela não, ela vai sair do CTI, ela vai viver bem, ela vai ser curada e vai ficar tudo bem. Foi o que eu entendi. Só que depois, foi na quinta, no domingo, minha filha faleceu. E eu, por várias vezes, eu perguntei, Jesus, Senhor, o Senhor me disse naquele dia, pelo profeta Jeremias, que minha filha voltaria e ficaria bem sem que nada perturbasse. Minha filha faleceu. Minha filha faleceu, Jesus. Eu não entendo. Por que o Senhor falou assim comigo? Né? O que o Senhor estava me dizendo, eu não estou entendendo, Jesus. E eu fiz essa pergunta para Deus durante um mês, mais ou menos. E como Deus não deixa a gente sem resposta, e a resposta vem no tempo dele, eu tenho, todas as vezes que eu faço, né, a leitura na minha Bíblia, e a minha Bíblia é a Bíblia da Paulus, tem rodapé. Sempre que eu faço a leitura, eu faço a leitura do rodapé, porque tem a leitura e depois tem o rodapé explicando. Nesse dia eu não li o rodapé. Deus é providente, Deus faz tudo de acordo do jeito que precisa. Ele dá conforme é necessário. Um mês depois, eu pego a Bíblia e volto na palavra, porque eu fiz isso várias vezes. Mas um mês depois da morte dela, eu resolvo ler o rodapé. E aí,
Olha o que estava escrito no rodapé. Para mostrar aos judeus, sofrerão que eles sofreriam com uma catástrofe. Mas não será para eles uma destruição, e sim um grande bem. Então, um mês depois, Deus me diz, vai acontecer a catástrofe que aconteceu na sua vida, Lucileia, porque minha filha faleceu. A catástrofe que aconteceu na sua vida, a morte da sua filha, não foi para vocês um mal, mas sim um grande bem. Gente, pensa se eu faço a leitura do rodapé no dia 8. Pensa o que aconteceria. Como ficaria meu coração eu sabendo que aconteceria uma catástrofe na minha vida? É claro que eu ia pensar já na morte. Mas como que naquele momento, lá que ela seria transferida para o CTI, se eu tivesse essa compreensão, sua filha vai morrer, vai acontecer uma catástrofe, mas não se preocupa não, não vai ser, né, não é mal não, é um grande bem para a sua vida, para a vida de vocês. Não dava, não poderia ser naquela hora. Por isso, um mês depois, tudo que eu já tinha vivido, tudo que eu já tinha experimentado do amor de Deus, na doença e na morte da Maria Alice, um mês depois eu já tinha essa compreensão, que mesmo ela morrendo, não era um mal, e sim um grande bem, porque Deus não mente, Deus não mente. No dia 8, Deus me disse, ela voltará e viverá tranquila, em paz, sem que a perturbem. O que foi que aconteceu com a minha filha? Ela voltou para a casa do pai, vive lá bem, em paz, sem que nada nem ninguém a perturbe. Deus não mentiu para mim, Deus falou a verdade. E ela vive bem. E porque eu tenho certeza que ela vive bem, eu tenho paz no coração desde o primeiro instante. Porque eu sei onde ela está. E com quem ela está? Ela está com quem? Com o Pai. Do Pai viemos, ao Pai retornaremos, para o Pai voltaremos. E ela está com o amor. Se ela está com Jesus, o amor da nossa vida, eu posso ficar mal? Eu posso ter revolta? Não, nunca tive. Eu nunca tive saudade, sim. Muitas saudades. Mas revolta não. E então o que eu quero aqui trazer para vocês hoje? A importância da palavra de Deus. A importância da palavra de Deus. Em todos os momentos da vida é preciso. É preciso. É preciso, gente. Não tem outro lugar, não tem outra pessoa. Ninguém pode te responder da forma certa e correta. O único que sabe tudo é Jesus, é o Pai, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não perca seu tempo perguntando para ninguém. Médico nenhum pode te dar uma resposta. Médico não pode dar a vida para ninguém. Diante dessas situações, muitas vezes acontece. Aconteceu comigo também, né? Assim, no ato da morte, você procura um culpado. Eu até pensei que o médico era culpado, até que eu descobri, né? Logo em seguida, não, ele não tem culpa nenhuma, ele não tem esse poder, coitado. O poder da vida está nas mãos de Deus, só Deus pode dar ou tirar a vida, né, está nas mãos deles. O que os médicos fazem é te dar uma melhor condição de vida enquanto você vive. Porque a partir do momento que Deus recolhe a alma, não tem vida no corpo, o médico não pode fazer mais nada. Então, reforçando, é a palavra de Deus. E Deus fala através da boca do sacerdote, através da boca do bispo, através da boca do diácono, através da boca do Papa Francisco, né, que seja o outro Papa, dos Papas que já tivemos, e fala na palavra dele, como hoje ele falou.
na boca de Jeremias. E Deus fala na leitura de hoje: vou falar pela tua boca. É pela tua boca que eu vou falar. Deus falou comigo lá em 2011 pela boca de Jeremias. E hoje eu, na Santa Missa, novamente, quando a leitura foi proclamada, Deus, mais como sempre, como todo dia, né? Eu gosto de escutar a leitura mais de uma vez até, quantas vezes eu posso, o Evangelho, porque cada vez que a gente escuta, né? Cada vez e cada dia que a gente escuta, a palavra é viva. Ela sempre traz para nós uma mensagem nova. A palavra de Deus é o próprio Cristo e Deus fala. Se você quiser escutar o que Deus tem para te dizer, palavra de Deus é a Bíblia. E é através dos profetas, como ele diz hoje, né? E eu sou testemunha. Deus fala. E como ele me colocou de pé através dessa palavra e como ele me coloca de pé. Se a gente fosse partilhar aqui, não dá, né? Meu vídeo já ficou 20, já tem quase 22 minutos, eu queria um vídeo rápido. Fica com Deus. Espero ter, né, passado aí um pouquinho a mensagem que eu queria. Fica com Deus.